Oi, pessoal. Ah, eu sei que hoje é terça-feira, mas eu terminei de digitar o Teorema de Gauss e aquelas desgraças todas. E aí eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo hoje, terça, e na quinta-feira, tá? Mas eu não garanto que eu consiga gravar na quinta-feira, que eu tenho umas outras coisas que surgiram, e aí talvez isso impeça que eu grave na quinta. Então, mais um motivo para eu gravar hoje. Tá legal? Então, deixa eu... Cadê? Colocar aqui. Sair daqui. Ficar no cantinho. Mais no cantinho. Cadê? Pronto. Aqui. Então, no último vídeo... Então, isso aqui é de álgebra 2, né? No último vídeo a gente vai começar a ver os domínios de fatoração única. E para isso, eu tenho até que fazer um meia-culpa, né? Eu não sei errado o teorema fundamental da aritmética. O teorema fundamental da aritmética é assim, ó. Teorema fundamental da aritmética. Agora eu não lembro se é... Não, certamente é temudo. Aritmética. Aritmética. Pronto. Ah, faltou eu mencionar, vou até escrever com outra cor aqui. Então, todo número inteiro não nulo. Aí faltou eu colocar essa condição aqui também, ó. Não nulo, diferente de 1 menos 1. Se escreve de forma única. De forma única. Como produto de números primos. A menos de ordem e sinal. A menos... a menos de ordem e de sinal. Isso. E aí no vídeo anterior eu esqueci de frisar isso, ó, tá? Ele tem que ser diferente de 1 ou menos 1. Claro que, historicamente, o teorema fundamental da aritmética, ele não era enunciado para números inteiros. Ele era sobre números naturais. A concepção dos números negativos é uma coisa um pouco mais moderna do que o teorema fundamental da aritmética. Ok. E aí, bom, o que a gente tem feito nesse curso de Álgebra 2, pelo menos a abordagem que eu tenho tentado dar, né, é a de que a gente está pegando as coisas que a gente já conhece, da matemática escolar, do ensino médio, essas coisas assim, o comportamento que a gente já conhece dos números, e está tentando extrair quais são as propriedades algébricas que permitem que as coisas se comportem do jeito que a gente conhece. Tá? Então a gente está fazendo um aprofundamento em cima, ou embaixo, né, já que é aprofundamento, agora eu não sei. Mas a gente está fazendo, a gente está indo de cabeça nos meandros algébricos, assim, que a ideia é extrair a essência do que permite que as coisas se comportem do jeito que a gente conhece no cotidiano, por assim dizer. Então, a gente já viu corpo, domínio, anel, a gente viu essas propriedadezinhas que ocorrem lá.
ah, que, que generalizam coisas que a gente está acostumado. Já vimos o, como que a gente formaliza, em certo sentido, o que é uma expressão polinomial, como que isso, o que significa resolver encontrar a raiz de um polinômio, como morfismo de avaliação, aquelas coisas todas a gente já viu, tá colocando uma roupagem informal nesse negócio. Então, o próximo passo, passo natural, é a gente pegar esse negócio, esse teorema aqui, e ver o que permite que esse tipo de comportamento ocorra nos inteiros. Tá? Então a gente vai dissecar essa desgraça desse teorema. E aí assim, o, esse teorema, ele essencialmente está falando sobre fatorações. A gente pegar um elemento do nosso anel, do nosso domínio, que seja, dos inteiros no caso, e escrever ele como produto de outras coisas que existem no nosso no anel em questão. Então, existe, por exemplo, nos inteiros, tem essa família de elementos que a gente chama de números primos, que eles, em certo sentido, são distinguidos de alguma maneira, e eles, a gente usa eles para expressar todos os outros números inteiros como produtos deles. Tá? Então, a gente tem que, a ideia essencial é estudar fatorações e fatorações em termos de elementos especiais. Esses elementos especiais, no caso dos números inteiros, são os primos. Mas a gente vai ver um pouco melhor o, o que isso quer dizer. Então, vejamos. Deixa eu só ver como está a tela aqui, que eu não lembro se eu estava grande ou pequeno. Ah, estou pequeno. Tudo bem. Então, vejam. Como os protagonistas agora vão ser fatorações, natural que a gente comece a, pelo menos, dizer o que a gente entende por fatoração, né? Que a gente vai usar essa palavra toda hora. Então, esse termo, fatoração, fatorações, é, é usado para expressar, para dizer que um certo elemento C é produto de certos elementos alfa, beta, gama, etc., do anel. Assim, quando a gente tiver uma situação do tipo C igual a alfa vezes beta vezes gama, etc., a gente diz que esse negócio aqui, alfa, beta, gama, e seja lá que outras desgraças aparecerem aqui, é uma fatoração de C. É uma fatoração de C. Que está parecendo um E, mas é um C. Deixa eu melhorar isso aqui. E cada elemento alfa, beta, gama, etc., é um fator de C. Tá bom? É um fator de C. Claro que, pelo que a gente já definiu antes, cada fator é um divisor também, tá? Então, é uma outra palavra, uma outra expressão para a gente dizer que fulaninho divide outro. É a mesma coisa que você dizer que existe uma fatoração do outro, tal que fulaninho é um dos fatores. Tudo bem? É só nomenclatura. Agora deixa eu pausar aqui para ver como que estão as batatas na panela. Já volto. Voltei, tá? As batatas ainda estão meio durinhas, mas já já vai estar bom. Hoje vai ser batata, cenoura e tilápia.
Enfim, prosseguindo, então agora a gente já sabe que é uma fatoração. E é claro, disso aqui, a gente já percebe que existem fatorações que são meio imbecis, tá? Por assim dizer, são fatorações meio inúteis. Em que sentido? Note que a gente sempre consegue, então, sempre é possível fatorar. Nesse sentido, fatorar é, como eu falei antes, acaba virando sinônimo de divisão, né? Fatorar um elemento do anel por meio de fatores invertíveis. Invertíveis. Lembra que esses invertíveis é no sentido da multiplicação. Eu não sei se eu posso colocar esse hífen aqui, mas dane-se. Invertíveis. Tá? Então, são elementos que existe alguém que quando você multiplica por ele dá 1. Tá? Então, nota que se a gente tem Azão é um anel, e aí você tem Azinho e Bzinho pertencentes a A, e esse B é invertível, então a gente consegue escrever assim, ó. O A, a gente pode escrever ele como sendo B vezes B menos 1 vezes A. Tá? A gente consegue fatorar nesses dois elementos aqui, porque quando a gente juntar esse com esse, ficou um sorrisinho. Ó. Quando a gente juntar esse com esse, vai dar o elemento neutro da multiplicação. E aí vai ficar 1 vezes A, que é igual a A. Então, essa identidade é verdadeira. Então, a gente sempre consegue fatorar por invertíveis. Então, nesse sentido, um teorema, um resultado que diga, olha, você consegue fatorar por invertíveis, não vai chocar ninguém, porque é trivial. Trivial nesse sentido de que sempre acontece, tá? Não é uma novidade. Isso vale em qualquer anel. Então, naturalmente, em particular disso, eu voltei a gravação? Voltei, né? Voltei. Então, em particular, a gente sempre consegue escrever, ou melhor, é melhor escrever assim. Note que se a gente pega dois invertíveis, deixa eu pegar aqui, se B e C são invertíveis, então o produto também é, né? Esse meu C está parecendo um E. BC também é. Porque você multiplica BC pelo produto dos inversos de cada um, e aí é comutativo tudo. Mesmo que não fosse, a gente ia conseguir só inverter a ordem, mas... Tá, então, isso aqui a gente sempre consegue, era só uma observação. É, também vale notar que não é interessante se preocupar com fatorações do zero. Tá? Se preocupar com fatorações do zero quando o seu anel é um domínio, quando A é domínio. Porque se a gente tiver zero igual a um alfa vezes beta, então necessariamente alfa igual a zero ou beta igual a zero. Então, em certo sentido,
é uma fatoração meio capenga, assim, se a gente fatorou o zero, então, tá, um deles era zero, nada novo sob o sol. Quando o seu anel não é um domínio, aí você pode ter elementos, os dois diferentes de zero, que o produto dá zero, e aí é interessante você conhecer esses caras, tá? Os divisores de zero, tá? Nota que, em particular, a volta sempre vale, né? Em qualquer anel. Se um dos fatores é nulo, então claramente o produto, o resultado dessa fatoração, que tem um fator nulo, vai ser zero, tá? Mas, enfim, essa lousa, o que a gente escreveu aqui, em certo sentido, ela diz para a gente quais são os casos de fatorações. Escapou o negocinho aqui. Como eu faço? Ela fala para a gente quais são os casos de fatorações triviais, né? Que em certo sentido não tem muitas chances de serem interessantes. Fatorações triviais. Porque elas valem sempre e não dizem nada de novo, tá? É como que aconteceria se todo mundo ganhasse na Mega Sena, sabe? Ah, enfim, sem discussões sobre economia aqui. Mas tá bom. Então, em particular, o que isso que mostra pra gente é que se a gente quiser falar sobre fatorações que não sejam triviais, ou seja, que digam de alguma forma, que permitam pra gente ter algum tipo de informação nova, a gente vai ter que excluir do nosso saco de elementos, por assim dizer, elementos invertíveis, tá? E o zero, tudo bem? Então, a gente, no que a gente vai entrar agora, a gente vai se livrar desses caras nas próximas definições, tá bom? Então, o que eu fiz ali? Apareceu minha janelinha. Aqui tem duas janelas, eu fico perdido. Tá legal? Bom, antes de definir o que é um elemento primo, que vai ser o nosso próximo passo, só uma última observação, tá bom? Última observação. Antes eu sei que eu estou mentindo, né? Vocês também sabem. Eu sempre faço observações, então isso aqui é uma mentira. Mas enfim, se a gente tem se AB pertencentes ao seu anel são tais que A é igual a B vezes C, com esse C invertível, então aqui a gente fatorou, a gente conseguiu uma fatoração do A em termos de um B com esse C invertível. Isso não significa que essa fatoração é completamente trivial, completamente inútil. Mas, em certo sentido, isso diz para a gente que esses caras são, em algum sentido, meio que indistinguíveis. Porque a gente consegue escrever o C também como sendo... A gente consegue fatorar o B em termos do A, porque vai valer isso. Percebem que se a gente multiplica por C, por C menos 1 dos dois lados, aqui cancela, e aqui fica esse AC menos 1. Tá bom? Deixa eu ver minhas batatas. Elas estavam bem. Inclusive eu já tirei da panela, tá? Porque estava com cenoura também. A cenoura ainda não tá boa. Porque senão a batata vai desmanchar demais. Mas enfim. Então, nesse tipo de situação, onde a gente consegue uma fatoração do A em termos de dois elementos, onde um é invertível e o outro é esse B aqui, meio que a gente consegue
e voltar. A gente consegue escrever o A como sendo tendo um fator B e o B como tendo um fator A. Claro que nesse caso é meio trivial porque esse C aqui ele é invertível. Mas de qualquer forma, nesse tipo de situação, dizemos que A e B são associados. A e B são elementos associados. Eles estão associados entre si por meio desse elemento invertível. Tá? Em particular, se D é domínio, então o que ajuda inclusive a dar uma noção melhor do que significa essa associação. Então, AB pertencentes a D são associados. Associados C e somente C, tá? Isso aqui é a abreviação para C e somente C. O ideal gerado por A é igual ao ideal gerado por B, tá? Eu vou fazer, eu acho que nas notas de aula eu deixei como exercício. Cadê? É o primeiro exercício da nova leva de exercícios, tá? Do capítulo 2. Mas eu vou fazer, por que não, né? Assim, se A e B são associados, é bem tranquilo, tá? Então, a gente tem A igual a B vezes C e B igual a A vezes C menos 1, certo? Que a gente viu aqui. Então, o A é um múltiplo do B. Então, A pertence ao ideal gerado por B e o B pertence, pelo mesmo motivo, ao ideal gerado por A. Mas isso aqui significa que, como fala, se você tem essa pertinência, então, se o A é múltiplo do B, então todo múltiplo do A também vai ser múltiplo do B. Então, a gente vai ter A, o ideal gerado por A, contido no ideal gerado por B, e, pelo mesmo motivo, o ideal gerado por B contido no ideal gerado por A. Tá? Isso é reflexo de um outro exercício que estava na lista anterior, que mostra que em anéis, de modo geral, a ideia de divisão ela é capturada pela ideia de inclusão de ideais. Tá? Então, no sentido de que se essa inclusão aqui, ó, ela é reflexo de que o A pertence ao ideal gerado por B, no sentido de que A é dividido por esse cara. Então, se B divide A, então o ideal gerado por B contém o ideal gerado por A. Tá? É nesse sentido que conter é dividir. Tá, tudo bem. Isso dá para a gente uma direção. Se A e B são associados, mostramos que vale isso aqui. Isso valeu em qualquer anel. Na volta, então, reciprocamente, como fala, se isso aqui é igual a isso, e a gente ia mostrar que eles são associados, então, nota que, por exemplo, o A, que pertence ao ideal gerado por ele mesmo, que é igual a B, então A pertence a esse negócio. Então, o A pertence a B, de onde segue que existe. Isso é coisa de... Esse de onde segue que existe é para quando você está digitando um texto, Renato. Tá? Na mídia falada, durante uma aula, você não vai escrever como se estivesse escrevendo um livro. Então,
Logo, é rápido, né? É coisa dinâmica. Tá? A ideia não é copiar o livro na lousa. Desculpa, pessoal. Logo, existe um gama no seu domínio que atesta essa pertinência. Se o A pertence ao ideal gerado por B, é sinal de que A é múltiplo de B, múltiplo por algum gama. Então, você consegue essa fatoração aqui. A é igual a B vezes gama. Tá? Mas, o B também pertence ao ideal gerado por A, no caso. Daí existe gama, alfa, beta, delta, eu acho. Existe delta pertencente a D, tal que o B é igual a A vezes delta. Então, quando a gente pega essa informação e junta, o que a gente tem é A é igual a A vezes delta vezes gama. Mas então, aquele esqueminha de cancelar, tá? Eu vou até fazer ele em slow motion, tá? Aqui a gente vai ter A vezes 1 menos delta gama. Isso aqui tem que ser igual a zero. Mas como D é domínio, por hipótese, estava escrito aqui, se D é domínio. Então, como ele é domínio, e a gente pegou A, importante, né? Não nulos, eles são diferentes de zero. Olha só. Porque se... Ah, não, claro, esquece isso. Não precisa dessa hipótese, não. Tá, desculpa, pessoal. Explicar, então, o que me confundiu. Porque o que eu queria era o seguinte, eu queria agora, chegando nisso aqui, o nosso desejo é usar o fato de que A é domínio para concluir bom, como a ideia seria que esse cara é diferente de zero, portanto, esse aqui teria que ser igual a zero, tá? Esse cara sendo igual a zero, a gente já tem encontrado delta e gama igual a 1. Então, isso ia mostrar para a gente que A é fatorado por beta em termos de um elemento invertível. Portanto, A e B são associados. Tá? Só que a gente não precisa da hipótese de que o A é diferente de zero. Por quê? Se A fosse zero, então o ideal gerado por ele seria zero. Mostrando que o ideal gerado por B é zero. Mas o ideal de um elemento ser zero num domínio implica, só num domínio, em geral, o fato de se você se você tivesse esse ideal, se o A fosse zero, então isso aqui seria zero. Então isso aqui seria zero. Mas o ideal gerado por B sendo zero, bom, o B vai ter que ser um múltiplo do zero, portanto B vai ser zero. Tá? Então o zero todo elemento é associado a si mesmo, em particular zero é associado a zero, e o resultado é seguir. Portanto, a gente pode supor que o A é diferente de zero. Aí sim, supondo A diferente de zero, então como podemos supor A diferente de zero? Agora sim. Como podemos supor A diferente de zero, segue que isso aqui tem que ser zero, porque A é domínio. Então, 1 é igual a delta gama, e, portanto, mostramos que os elementos que entram na fatoração de A por B, o elemento, ele é invertível. E a gente, inclusive, exibiu quem é o inverso dele, é o delta. O delta que aparece nessa fatoração aqui. Tá bom? Eu estou falando há quanto tempo?
Meia hora. Não, dá para falar um pouco mais. Bom, então, pessoal, só um exemplo disso aqui, tá? Para mencionar. Então, exemplo. Quando a gente está num corpo, tá? Se quer corpo, pensa na reta real, complexos racionais, o seu corpo favorito, tá? Então, se cai corpo e P igual a, sei lá, x elevado a n mais alfa n menos 1, xn menos 1, mais alfa 1, xn, x mais alfa 0. Isso aqui é um cara que pertence ao anel de polinômios. Tá, o nome disso aqui, só para constar, é mônico, tá? P é dito polinômio mônico. Não se preocupem que no futuro eles vão aparecer bem mais, tá? Polinômio mônico. Tá bom? Sei lá, você tem esse polinômio mônico, então se você pega esse cara aqui, o ideal gerado por esse P, ele é igual ao ideal gerado por alfa P para todo alfa que pertence ao corpo, para todo polinômio, se você quiser pensar como polinômio constante, todo polinômio constante diferente de zero, tá bom? Pois a gente tem P igual a alfa P vezes alfa menos 1, tá? Porque num corpo, todo elemento diferente de zero é invertível, tá legal? Então a gente sempre consegue esse tipo de decomposição. Por algum motivo, o meu celular achou que eu estava falando com ele. Tá? Provavelmente isso até zoou a câmera. Deixa eu ver. Eu não estava falando com o meu celular. Em certo sentido eu estava, né? Porque eu estou olhando para a câmera. Tá. Discussões filosóficas à parte. Então, por exemplo, então um exemplo dentro do exemplo. Assim, se a gente pega o ideal gerado por x ao quadrado, com número mesmo, né? Que a gente diz, eu sinto falta de número. X ao quadrado menos 7x mais 1, sei lá. Isso aqui é igual ao ideal gerado por 2x quadrado menos 14x mais 2. Porque aqui, esse cara é a mesma coisa que você escrever duas vezes esse cara aqui. Opa. E aí, bom, esse 2 ele é invertível, sei lá, eu estou pensando aqui nos racionais, por exemplo. Ele é invertível lá, e aí, beleza, tá bom? Então, é mais ou menos isso que a gente percebeu. Então, a gente pode prosseguir para a parte que vai começar a ficar interessante, tá bom? Cadê meu mouse? Eu estou perdido. Tá. Então, dito tudo isso, vamos voltar um pouco para o teorema fundamental da aritmética. Todo número inteiro não nulo diferente de 1 ou menos 1 se escreve de forma única com um produto de números primos a menos de ordem de sinal. Então, a gente já consegue escrever isso de modo um pouco mais profissional e econômico. Tá? Como? Deixa eu ver se eu consigo selecionar esse negócio aqui todo. Ctrl C. Aqui. Então, todo número inteiro não nulo, ok. Diferente de 1 ou menos 1, a gente consegue escrever isso de um jeito um pouco mais econômico aqui, nos inteiros.
Porque o que há de distingo de interessante em menos um nos inteiros é que eles são os únicos elementos invertíveis. Ah, eu pausei porque a assistente do Google ela está muito carente. Eu falo alguma coisa, ela acha que eu estou falando com ela. Que droga! Mas enfim, o que distingue, o que há de interessante nos números 1 e menos 1 nos inteiros é que eles são os únicos invertíveis dos inteiros. Então a gente pode dizer aqui que todo número inteiro não nulo e não invertível, deixa eu apagar aqui, e não, opa, ficou branco, e não invertível, se escreve de forma única como produto de números primos. É o que falta a gente definir o que é, significa dizer que um elemento de um anel é primo, em geral, a menos de ordem e de sinal. Esse de sinal aqui, só para observar de novo, o que ele quer dizer com isso, né? Esse a menos de ordem e de sinal. Pega, por exemplo, número 12, tá bom? O 12 a gente consegue escrever como sendo 2 vezes 6. Mas o 2 vezes 6 a gente consegue escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 3. E agora a gente não consegue mais acrescentar nenhum número primo aqui, mas a gente consegue mudar algumas coisas. Por exemplo, aqui está 2 vezes 2 vezes 3, mas eu também posso fazer como sendo menos 2 vezes 2 vezes menos 3. Tá? Nota que 2 e menos 2 são caras diferentes, mas ambos são números primos dentro daquilo que a gente está acostumado a pensar como número primo. Tá? E se você só pensa em número primo como número positivo, a gente vai chegar... não, mas a gente já pensa em número primo como sendo aqueles que são divisíveis por mais ou menos 1, mais ou menos ele, e só isso. Tudo bem, a gente já... Essa é uma definição que a gente tem. Então, 2 e menos 2 são primos, tá? Só que 2 é diferente de menos 2. Tá? Mesma coisa com 3 e menos 3. Além disso, eu poderia escrever assim, ó, menos 3, ou melhor, deixa eu fazer assim, para ficar bem doidão. 2 vezes menos 3 vezes menos 2. A ordem que apareceu aqui, além de eles serem diferentes, ó, aqui veio 2, 2, 3. Aqui veio 2, menos 3, menos 2. Além da ordem ser diferente, os caras são diferentes. Tá? Esse primeiro é igual a esse, mas aí depois esse não é igual a esse. Ele é parecidíssimo com esse menos 2. O que muda é um sinal. E o 3 não é esse, mas corresponde a esse aqui. Então esse a menos de ordem está meio claro, que você pode bagunçar a ordem das coisas. E esse a menos de sinal, no fundo, significa que os caras que a gente está pegando, eles são associados. Então, a menos de ordem, associação. Opa, eu apaguei onde eu não devia. Associação. Agora ficou branco, eu vou deixar branco. Tá? Porque, ó, só para, então, destacar aqui, lá no exemplo que eu peguei, 12 igual a 2 vezes menos 3 vezes menos 2, que é igual a 3 vezes 2 vezes 2, tá? Então aqui nota que o que acontece. A gente pode chamar esse cara de P0, esse cara aqui de P1, esse cara aqui de P2, esse cara aqui de Q0, esse cara aqui de Q1, esse cara aqui de Q2.
Então, o conjunto de índices é o mesmo, a quantidade de fatores primos é a mesma, tá? E não só isso. Se a gente rearranja isso aqui, se a gente escreve assim, por exemplo, ó, 2 vezes 3 vezes 2, então a gente colocou, por exemplo, Q2, Q0 e Q1. Agora, dessa forma, nota que o que a gente tem, deixa eu colocar isso em outra lousa, Ctrl C. Nota que o que a gente tem aqui, ó, quando a gente rearranjou assim, por que eu rearranjei assim? Porque eu quero deixar eles, os parecidos, na mesma ordem, tá? Nota que a gente tem aqui, ó, uma permutação. Aqui, ó, 0, 1, 2. Aqui, 2, 0, 1. Então, a gente está com uma permutação que manda o 0 no 2, manda o 1 no 0 e manda o 2 no 1. Tá? Então, é uma permutação, é uma bijeção no conjunto de índices. Tá? Vamos chamar isso aqui de φ. Tá? Então, φ de 0 é 2, φ de 1 é 0, φ de 2 é 1. E quando a gente faz a P de um izinho, a P do 0, ou a P do 1, ou o P do 2, esse cara é associado ao Q cujo índice é φ de I. Tá? Vejam que, por exemplo, o P0, que é igual a 2 aqui, ele é igual ele é igual a 2, que é o 2 que está aqui, que é o Q de 2. Só que 2 é a imagem do zero pela φ. Então, isso aqui é o Q do φ de 0. Tá? Agora, o P1, que é menos 3, ele é igual a menos 1 vezes 3, que é a mesma coisa que menos 1 vezes o Q0. Só que então aqui ó, é o Q0. Só que o 0 é a imagem do 1 pela φ. Então isso aqui é φ de 1. E nota que menos 1, esse menos 1 que apareceu aqui, é um elemento invertível dos inteiros. Portanto, o menos 3 é associado ao 3. Tá? E o cara que propicia essa associação é o menos 1. Tudo bem? Então, da mesma forma, o P2 vai ser igual a menos 1 vezes o Q do φ do 2. Então, nesse sentido, que a gente pode dizer que o teorema fundamental da aritmética diz que todo número inteiro não nulo e não invertível se escreve de forma única com um produto de números primos a menos de ordem, ou esse a menos de ordem a gente pode até colocar aqui a menos de permutação. E eu vou colocar, em vez de associação, eu vou colocar aí associados, tá? Associados. Porque, para quem tem toque, isso aqui fica terrível. Porque é aquilo, a gente não consegue garantir a unicidade do cara a menos de sinal. Mas a gente consegue garantir, ou melhor, a gente não consegue garantir a unicidade se a gente exige o que eu estou querendo dizer? Eles não vão ser únicos, os elementos que aparecem aqui. Porque a gente pode mudar a ordem, a gente pode mudar o sinal e tal, mas se a gente ignora isso, aí são únicos, tá? A vantagem disso que a gente fez é a seguinte: dizer o que é um sujeito associado. Aqui a gente
a gente pode falar dessas coisas em qualquer anel associado. Tudo bem que todo anel tem essa coisa de elementos positivos e negativos, mas não no mesmo sentido que a gente tem nos inteiros. E nos inteiros a gente tem uma relação de ordem junto com a relação de simetria aditiva. Mas assim, e isso não vale em todo anel, tá? Um anel com característica positiva, ele não vai ter uma ordem compatível com a estrutura algébrica dele. Então, a gente encontrou o cenário, os elementos para generalizar esse negócio, tudo bem? 45 minutos, eu vou só então definir o que é elemento primo e elemento irredutível, e aí eu acabo, tá bom? Tá. Isso. Aí a gente acaba, tudo bem? A ideia do elemento primo é meio óbvia, eu diria, né? Dizemos que é o que falta generalizar a princípio. Dizemos que um elemento, que letra eu usei no texto? P, pertencente a não invertível. Isso vai ser importante, é meio que obrigatório pelo que a gente quer. Aliás, nem precisa. O elemento P pertencente a é primo se o ideal gerado por P, que está contido em A, é primo. Tá? Então, em particular, nota que secou a garganta. Tá bom? Já bebi água. Então, em particular, como esse cara aqui, como ele é primo, ele precisa ser diferente do A. Ele sendo diferente do A, então obrigatoriamente o P é não invertível. Tá? Porque se... Pois, do contrário, se o P é invertível, é uma observação que vocês já devem ter feito. Pois, do contrário, como chama? Existiria um Q em A tal que Q vezes P é igual a 1, mas isso aqui ia pertencer ao ideal gerado por P. Então, se 1 está aqui dentro, então todos os produtos disso por elementos do anel também vão estar lá. Então, a gente ia ter isso aqui, A igual a P. Tá, então, não o elemento primo ser não invertível é uma consequência dessa definição. Analogamente, alternativamente, tá, equivalentemente, vocês que sabem, equivalentemente, P é pertencente a A é primo, e agora a gente precisa pedir isso, se P é não invertível, e se a gente tiver P dividindo AB, tá? Isso aqui é notação para P dividir AB, então P divide AB. Tá? Significa que AB é igual a P vezes alguma outra desgraça, P vezes Q. Sempre que isso aqui acontecer, então a gente vai ter que P dividir A ou P divide B. Tá? É exatamente a gente pegar a definição do que é um ideal C' aqui e abrir ela. É isso aqui. Tá? Bom, porque
Tudo bem, temos agora elementos primos, a gente sabe agora exatamente como enunciar o teorema fundamental da aritmética em qualquer anel, ou em qualquer domínio, não significa que ele vai valer em qualquer domínio, tá? Ah, aqui eu já fiz mancadinha, ó. Aqui eu já vi que eu fiz mancadinha. Tá fora de ordem, tudo bem, depois eu arrumo. Só que, já que a gente quer generalizar essa coisa, vamos observar o seguinte, ó. Que os elementos primos, eles satisfazem um outro tipo de coisa relacionada a, digamos assim, não serem fatores triviais, tá? Nesse sentido aqui, ó. Se D é domínio, que é uma coisa que a gente que é o que a gente está mais acostumado talvez a pensar como número primo quando a gente define ele em números inteiros logo no começo da vida, tá? Que talvez tem mais a ver com o que a gente está acostumado. Se D é um domínio e P pertencente a D é primo, então, para quaisquer A e B que a gente pega, para quaisquer A e B pertencentes a D, vale que se o P for igual a B, nota que, vou terminar de escrever. Então, A é invertível. Então, A é invertível ou B é invertível. Tá bom? É um exercício simples provar isso. Ele segue daquele, se quiserem provar assim, ele é consequência daquele teorema de que em domínios, é isso? Pera aí. Isso. Em domínios, se você pega ideais principais são maximais entre os ideais principais. Eu estou falando abobrinha. Teve um exercício, uma proposição em algum vídeo anterior, que está no texto, que diz que você está num domínio e você tem um elemento que é primo nessa definição agora, se o ideal gerado por ele é primo, então esse ideal primo é maximal entre os ideais principais. Tá? Mas dá para fazer no braço também, tá? Você usa que é primo, supõe que vale isso aqui. Então, um divide o outro divide um, mas aí um deles vai ter que ser invertível, porque, bom, você vai fazer, é tranquilinho, tá? Já tá, essencial, ele tá feito nas notas de aula, tudo bem? Tá, mas, dito isso, nota que isso aqui no fundo, ó, esse enunciado, que eu não vou provar, ele está falando mais ou menos o seguinte, ó. Se você pega o seu número primo e divide ele por dois elementos, então é porque, em certo sentido, essa divisão era trivial. No sentido de que um desses caras, ou A ou B, eles são invertíveis. Tá? É o que acontece, por exemplo, quando a gente pega 7, então exemplo, quando a gente pega 7, escreve ele como sendo A vezes B em Z. Tá? A gente sabe que um desses aqui vai ter que ser 7 ou menos 7 e o outro vai ter que ser 1 ou menos 1. Tá? Então, são os casos que sobram. Então, vejam, um desses casos vai ter que ser um elemento invertível, A ou menos, ou 1 ou menos 1. Tá? E, consequentemente, o outro vai ter que ter a mesma propriedade. O outro vai ser, nesse caso, vai ser primo também. Tá?
Mas o caso é que a gente chegou aqui numa definição que é interessante por si só. Tá? Você dizer que, porque aqui, ó, quando a gente fala lá atrás, quando a gente definiu o que é um elemento primo, o elemento primo ele diz respeito a como o elemento se comporta quando ele divide alguém. Tá? Quando ele divide um produto, tal coisa acontece. Está falando de um comportamento em uma direção. Por outro lado, aqui, a gente está falando como o elemento se comporta quando ele é dividido. Então, isso, em certo sentido, também é interessante. Tá? E aí, bom, isso que a gente esbarrou é a definição do que é elemento irredutível. Tá? Então, dizemos que π pertencente a D, e aqui eu vou usar π, não no sentido do 3,14 e a desgraça toda. Π é uma letra grega que representa um elemento do domínio. Só isso. Então, dizemos que π pertencente a D. Aliás, a definição do que é ser irredutível, ela não depende que seja um domínio. Mas π pertencente a A, um anel. Tá? Dizemos que π é irredutível se π é diferente de zero, π é não invertível, tá? A gente está tirando todos os casos triviais, e, além disso, e só admite divisores triviais. Admite divisores triviais. Eu desliguei o fogo. Dane-se. Eu não estou sentindo cheiro de queimado ainda. E só admite divisores triviais. Ou seja, isto é, se para quaisquer A e B no anel, valer essa implicação. Sempre que a gente tiver π igual a A vezes B, então A é invertível. Só vou colocar assim, A é invertível ou B é invertível. Então, nesse sentido, essa proposição aqui está dizendo que se você está num domínio D e pega um elemento primo, não nulo, tá? Porque num domínio o zero é um elemento primo, pela definição. Mas se você exclui ele, você vai estar garantindo que o seu elemento primo ele é diferente de zero, ele é não invertível, pela observação que a gente fez lá atrás, e só admite divisores triviais exatamente nesse sentido. Tá? Então, uma coisa que talvez seja legal possa ser investigar em quais, já que a coisa se comporta bem num domínio, né? Em quais domínios a gente pode enunciar o teorema fundamental da aritmética trocando essa parte de números primos, tá, por elementos irredutíveis. Elementos irredutíveis. Elementos irredutíveis. Eu vou escrever assim. Então, certamente isso não vai valer em todo lugar, mas pode ser interessante a gente investigar em quais valem isso.
Por que a gente trocou elementos primos por irredutíveis aqui? Porque a gente viu que se você está num domínio, todo primo é irredutível. Então, pode ser mais interessante a princípio a gente olhar para esse âmbito mais geral. Já que todo primo é irredutível, pode ser o caso de que nem todo irredutível seja primo. Então a gente vai investigar logo um caso um pouco mais geral, tá bom? No final das contas a gente vai ver que é meio irrelevante, porque eu vou contar para vocês por quê, mas no próximo vídeo. Mas daí o que a gente chega aqui na seguinte definição, ó, quando a gente tira esse teorema fundamental da aritmética, a gente pode usar ele como definição para o que a gente quer. Dizemos que D é um dizemos, nossa, eu tô com fome, eu comi o negócio. Dizemos que D é um domínio de fatoração única. Se não me engano, o livro principal da disciplina chama isso de domínio fatorial. Dane-se, tanto faz. Mas na literatura estrangeira, em geral, é Unique Factorization Domain. Então, se for procurar por Factorial Domain, alguma coisa assim, não sei se vai encontrar. Então, dizemos que D é um domínio de fatoração única. Que a gente vai abreviar como DFU. Se todo elemento, aí aqui apaga, onde tinha o número inteiro. Se todo elemento de D não nulo e não invertível se escreve de forma única como produto de elementos irredutíveis, a menos de permutação e associados. Então, os DFUs, que são os protagonistas da disciplina nessa parte do curso, são os domínios onde a gente pode generalizar o teorema fundamental da aritmética num contexto algébrico um pouco mais maduro. Tudo bem? Ficou um vídeo um pouco mais demorado, talvez um pouco... Para o meu gosto, ele ficou excessivamente explicado, porque eu tô com uma afta também. Ela torna a minha fala um pouco mais difícil. É um pouco mais complicado falar rápido. Tá? E aí, enfim, ficou grande, mas espero que tenha ficado razoável. Tá bom? Desculpa, passou de 1 hora, mas, enfim. Quem for reclamar, pense que as nossas aulas presenciais vão ter quase 3 horas, tá? Terça e quinta, então acho que a gente está no lucro, tá? Então, tchau, tchau. Tá, deixa eu aumentar aqui, né? E, claro, a gente vai começar a investigar esses caras agora, tá? Os domínios de fatoração única. Mas tá bom, pessoal. Obrigado. Vou terminar meu almoço e... Eu crio um bordão pro final? Não, é só falar tchau.